Amém. Deus é bom. Ele é que cuida de nós. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. Nós te damos a honra, Pai. Te damos a glória, te damos o louvor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te magnificamos, Pai. Te magnificamos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te damos a honra. Te damos o louvor. Te adoramos, Pai. Amém. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Efésios. Antes de nós começarmos a falar o texto que nós vamos compartilhar esta noite, alguns textos, eu queria continuar falando para vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem uns 3 domingos que nós temos falado sobre o Espírito Santo e vamos continuar falando sobre essa ajuda, esse auxílio que nós temos aqui. Em determinados lugares que eu vou, eu sempre gosto de falar para as pessoas que nós não estamos sozinhos. Você não está só. Às vezes eu costumo ministrar na penitenciária e eu costumo dizer para eles assim: olha, daqui a pouco eu vou embora. Eu vim aqui para compartilhar com vocês, mas daqui a pouco eu vou voltar para minha casa. Eu não vou ficar aqui com vocês. Mas vocês não estão só. Vocês têm o Espírito Santo. E Ele não está do seu lado. Ele está dentro de cada um de nós. Se nós tivéssemos a consciência dessa presença poderosa do Espírito Santo em nós, você não pecaria, você não mentiria, você não faria determinadas coisas que talvez, pelo fato de nós não termos essa consciência de que Ele é presente, que Ele mora dentro de cada um de nós, nós não teríamos medo, nós não seríamos inseguros. E quando nós recebemos Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo. Ele veio morar dentro de cada um de nós. E Ele mora dentro de cada um de nós. Mas você pode passar toda a sua vida, mesmo como cristão, e uma das táticas do diabo que ele tem é justamente fazer com que você não reconheça essa ajuda, esse auxílio que está disponível para cada um de nós. Então, uma das táticas que o diabo tem é fazer com que você desconheça o Espírito Santo, desconheça o auxílio poderoso que cada um de nós temos, que você desconheça o relacionamento que você pode ter com o Espírito Santo. Então, só assim é que o diabo pode fazer com que você, com que qualquer outra pessoa, viva aqui, mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo tendo recebido Jesus como seu Salvador, mas ele quer que você, que eu ou que qualquer outra pessoa aqui viva com sua própria força. Ele quer que você não peça ajuda do Espírito Santo. Ele quer que você não tenha o auxílio do Espírito Santo. Ele quer que você viva aqui sozinho,
usando suas próprias habilidades, usando sua própria sabedoria, usando suas próprias forças, porque só assim é que ele pode derrotar qualquer um de nós. Você sabia que quando nós vamos para esse campo onde nós realmente vamos lutar com o diabo usando nossa própria força, quando você não pede mais o conselho de Deus, quando você não passa mais tempo com Deus, quando você para de orar, para de adorar, para de jejuar, para de ter comunhão com Deus através da oração em outras línguas, para de pedir conselhos para Deus. Deus, como é que eu faço diante dessa situação? É só assim que Ele vai te cansar, porque você não vai conseguir vencer. Nenhum de nós podemos vencer usando nossa própria força. E o que o diabo mais quer fazer é que você canse, é que você pare. E o que é que ele faz para que você possa parar? Para que eu ou qualquer outra pessoa possamos estar desmotivados, desencorajados. Ele usa tribulações, ele lança enfermidades, ele lança perseguições, ele lança calúnias, difamações e tantas outras coisas, para que você esteja, olha, não vale a pena pedir conselho para Deus. Eu vou estabelecer o meu jeito próprio, através da minha força, da minha sabedoria, da minha capacidade, e aí você vai deixando. Eu lembro sempre, eu já ouvi várias vezes o pastor David falando sobre isso, várias e várias vezes. Não foi só uma vez, mas várias vezes eu ouvi ele falando isso. Que em um campo de guerra, quando tem uma guerra entre nações, o que aquela tropa de elite, o intento maior deles em relação ao seu inimigo é atacar os lugares aonde tem provisão, aonde tem suprimento, seja ele alimento, seja ele suprimento bélico, armas que existe naquele lugar. Então, essa é a maior tática de um país contra o outro, é atacar os depósitos aonde aquela nação ou aquele lugar está sendo nutrido. E é dessa mesma maneira que o diabo também tem feito. Durante todo o tempo, o que ele quer tirar de mim, o que ele quer tirar de você, é que você já esteja desencorajado em passar tempo com Deus. Que você não pergunte mais para Deus, não passe mais tempo com Ele, não consulte mais Ele, não ore mais em outras línguas para que você seja edificado, não leia mais a palavra de Deus. E o que Ele faz para que nós possamos estar desencorajados? Perseguições, doenças, usa pessoas para te difamar, para que você fique magoado, chateado. Ele usa confusões, brigas. É o que está descrito lá em Marcos 4. Ele vai fazer qualquer coisa para que você canse de buscar a Deus, para que você canse de orar, porque Ele sabe que a única coisa que vai fazer com que você supere Ele
é se você continuar sendo alimentado. E o que é que ele faz? Ele quer cortar a linha de suprimento. O que é que faz com que um crente esteja forte? É ele andar na sua própria sabedoria? Está cheio de crentes aí, que estão andando conforme os seus próprios conselhos. Eles não consultam mais a Deus. Eles não passam mais tempo com Deus. O que eles fazem está totalmente baseado na sua própria capacidade humana. Eu não quero ser um desses crentes. E nós compartilhamos aqui domingo passado aquele texto que fala lá em João 15, que Jesus fala que eu sou a videira verdadeira. Nós somos os ramos e nós precisamos estar o quê? Conectados, ligados a Ele, para que nós possamos dar fruto. Amém. Então o que o diabo quer fazer? É fazer com que todas as coisas que acontecem neste mundo, doenças, enfermidades, perseguições, atinja você, atinja a sua casa, atinja a sua família. E através dessas coisas, você, eu possamos estar desencorajados. Mas nós podemos superar o diabo. Amém? Pelo Espírito, só pelo Espírito, não é pela nossa força. A palavra de Deus diz que não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Eu queria que vocês abrissem às vezes nós vemos muitos crentes, como diz o pastor Alan, eles têm uma fé infantil em achar que pelo fato de ter recebido Jesus, eles não vão passar por lutas. A palavra de Deus está cheia de cristãos, homens, e quanto mais eles andaram no poder de Deus, mais ataques eles sofreram. O apóstolo Paulo diz que foi enviado para ele um mensageiro de quem? De Satanás, para querer cansar o apóstolo Paulo, para querer barrar ele, para querer impedir que aquelas revelações que ele estava recebendo de Deus fosse adiante, como está aqui nas minhas mãos e está nas tuas mãos. O apóstolo Paulo, ele andou com Jesus, gente, fisicamente. Ele sentou com Jesus fisicamente. Ele comeu com Jesus fisicamente? Não. Mas ele recebeu tanto de Deus, que o inferno inteiro se levantou contra o apóstolo Paulo, para querer barrar, parar, impedir que o apóstolo Paulo continuasse naquela missão que ele estava. E uma das declarações poderosas do apóstolo Paulo: eu oro em outras línguas mais do que todos vós. E as revelações que o apóstolo Paulo estava recebendo trouxe toda a atenção do inferno contra a vida dele, para querer destruir o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não andou fisicamente com Jesus, ele não conversou fisicamente com Jesus, ele não comeu fisicamente, presencialmente com Jesus.
E nós sabemos que o apóstolo Paulo ele se converteu anos depois que Jesus já tinha ido para a glória. Mas o apóstolo Paulo ele recebeu o que eu e você também recebemos, o Espírito Santo. Amém? E ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ele corrigiu homens como Pedro, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, porque o apóstolo Paulo orou muito, muito. Mesmo diante de tantos ataques, nada parava o apóstolo Paulo. E nós vamos compartilhar aqui um pouco, hoje. Às vezes a gente acha que a gente está sendo perseguido. Por que você está sendo perseguido? Porque eu não comprei a camisa que eu queria. Porque eu não comprei o carro que eu queria. Porque eu não comprei a casa que eu queria. E aqui nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo. Vamos ver lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, quatro. O apóstolo Paulo começa a falar aqui de pessoas que estavam dizendo que o evangelho que ele pregava estava o quê? Encoberto. Porque imagina, as pessoas olhavam para o apóstolo Paulo. Cadê o apóstolo Paulo? Ah, rapaz, ele acabou de tomar um couro e agora ele está na prisão. Ah, eu não quero um evangelho desse. Onde as pessoas tomam couro por pregar a verdade, são perseguidas por pregar a verdade. Você queria procurar um homem que pregasse para você, um homem que estava todo machucado porque foi espancado porque estava pregando a verdade? Muitas pessoas queriam, correr desse tipo de mensagem. E olha o que diz aqui, 2 Coríntios 4, versículo 3. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo não pregava que ele era forte. Nós também não podemos pregar que nós fazemos, que nós realizamos, que nós somos. É isso que ele está falando aqui. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Eu estava lembrando esses dias que coisas que eu fazia antes, coisas erradas, aquilo não me comovia que eu estava fazendo coisas erradas. Mas o dia que eu recebi Jesus, eu recebi o que também? Uma nova natureza. Veio luz para dentro de mim, de maneira que aquelas coisas que eu fazia, eu comecei a parar e pensar, não, eu não posso continuar fazendo essas coisas. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos também, gente, uma consciência espiritual. Nós recebemos uma consciência de que determinadas coisas nós agora não fazemos mais. Por que nós não fazemos mais? Por causa dessa consciência. Essa consciência espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. E aqui ele fala, continua dizendo no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha para mim aqui. Aonde você acha que você está? Você já parou para pensar? Onde nós estamos? Nós estamos em um campo de batalha. Nós estamos em guerra. O diabo, ele quer te cansar, ele quer me cansar, ele quer te destruir, ele quer também me destruir. Ele quer que você pare. E a única coisa que ele pode fazer para que você seja destruído é você parar de ter comunhão com Deus. É você parar de buscar a Deus. É a única maneira para que você seja destruído. E é por isso que ele faz qualquer coisa que ele possa fazer, para que você canse. Ele vai querer fazer com que você pare por causa de uma doença, pare por causa de um pneu de um carro que furou, como diz o pastor Gelry. Ele vai fazer qualquer coisa. Pare por causa de brigas dentro de casa. Pare por causa de brigas, talvez, contendas, talvez, dentro da igreja. Mas ele vai querer fazer com que você pare de orar. E ele está querendo que você use sua força. Use o seu braço, porque só assim ele pode te enganar. Jesus falou que nós não podemos ser maior do que o mestre. O servo pode ser maior do que o mestre? Você pode ser maior do que Jesus?
Você acha que você pode ser maior do que Jesus? Nenhum de nós podemos. Mas nós podemos ser iguais a Jesus, eu e você. E o que Jesus fez durante toda a trajetória dele aqui nessa terra? Várias e várias vezes, ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus passava momentos sozinho, vários momentos sozinhos. Teve uma vida de oração intensa, porque ele tinha consciência de onde ele estava. O que parece que muitos cristãos não têm mais essa consciência. Muitos cristãos não têm mais a consciência de aonde eles estão. É por isso que nós não podemos abrir mão de termos comunhão com Deus. Algumas semanas atrás eu falei assim, que nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não quer dizer que você não vai dar atenção para a sua família. Isso não quer dizer que você não possa tirar alguns dias para sair, para descansar ou fazer alguma coisa com a sua casa. Isso não quer dizer que você não possa confraternizar com alguém que você ama. Mas no topo da lista, buscar a Deus vai estar em primeiro lugar. Você não vai parar por nada. Nada vai te cansar. Nada vai te cansar de você continuar tendo comunhão com Deus. As doenças podem vir, mas do jeito que elas forem chegar, elas vão ter que sair, porque você vai resistir. A palavra de Deus diz que nós precisamos resistir. Nós somos aqui o que? Resistência. Resistência à mentira, resistência ao diabo, resistência ao inferno. E nós precisamos continuar resistindo. As próximas gerações precisam de mim, precisam de você. Os nossos filhos, eles estão observando o que nós estamos fazendo. As pessoas que estão à nossa volta. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem disse que ser cristão, eu e você, não passaríamos por lutas, aflições, perseguições? Quem foi que falou isso? É por isso que muitas pessoas estão procurando a mensagem infantil, essa mensagem infantil, dessa fé infantil, que você só ganha. Você vai ficar mais rico, você não vai ter lutas, você vai ser feliz. Para mim foi um choque a primeira vez, quando eu ouvi do pastor Alan ele falando que Deus não está interessado em trazer a felicidade para nós, mas o que Ele quer é que eu e você obedeçamos a Ele. E nem sempre a felicidade para mim ou para você é significado de que nós estamos obedecendo a Deus. A felicidade talvez para mim e para você, nós estamos a caminhos distantes do que Deus quer que eu e você façamos. E aqui continua dizendo assim, versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo.
Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente, todos os dias, entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Gente, o que ele está falando aqui é o seguinte, que para aquelas pessoas que não estavam seguindo a Deus, eu não sei se você também já foi assim, mas eu também, meu tempo de rebeldia, meu tempo quando eu andei distante de Deus, que eu ainda não tinha recebido essa nova natureza, eu olhava para um crente, para mim aquilo fedia, sai daqui, você fede morte, você não aproveita a vida, você não curte a vida, você não faz nada de bom. Mas eu olhava para os meus colegas que estavam fazendo tudo errado, usando droga, bebendo, fazendo as coisas que eles queriam fazer, e aí eu sentia cheiro de vida, mas aquilo para mim era morte. Da mesma maneira, eu e você, se nós estivermos seguindo a Deus, para aquelas pessoas que não estão seguindo a Deus, nós temos o quê? Cheiro de quê? De morte. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito, crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos. Diga assim: portanto, eu não desanimo. Portanto, eu não desanimo. Amém. Isso mesmo diante de ataques, gente. Mesmo diante de batalhas. Mesmo diante de perseguições. Não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Às vezes eu olho para o espelho e eu vejo os cabelos ficando mais brancos, a careca aparecendo mais. Parece que a gente até diminui quando vai ficando mais velho, né? Ao invés de crescer, diminui, você vai diminuindo até o tamanho. As pochetezinhas vão aparecendo. Ainda que o nosso exterior se corrompa, o que você tem que olhar não é para fora, é para dentro. Eu não troco esse junho de hoje pelo junho de 20 anos. Eu não troco a sabedoria que hoje Deus tem me dado por aquele junho que tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás. De acordo você vai andando com Deus, vai sendo nutrido através dessa linha de comunhão. Você vai o quê? Se fortalecendo.
Os ataques vão surgir, as batalhas vão continuar, e cada uma delas que você superar, você vai se tornando mais forte, mais convicto de quem Ele é e de quem você é. O que o diabo não quer é que você descubra a sua identidade. Todos os crentes ouvem falar e sabem, em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos, nós vencemos, tal. Mas quando chega a lutinha, tchau, estou indo, espera aí moço, me ajuda, vamos embora, vamos continuar, não, estou indo embora. E cadê aquela palavra que Jesus é forte na vida dele? É por isso que nós não podemos desanimar por nada. Amém? E aqui vamos continuar aqui, está escrito: portanto não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, e ainda está em renovação, dia após dia. O nosso interior está crescendo mais e mais, o nosso homem espiritual está crescendo em maturidade, está crescendo em conhecimento. E aqui diz assim, sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são o quê? Temporais. O nosso investimento aqui como cristãos não é nessa vida. O nosso maior investimento aqui é na eternidade. É por isso que Jesus falou: não junteis tesouros na terra, onde ladrão, traça, ferrugem, possa vir e querer tirar de vocês, mas ajunteis tesouro no céu. Como cristãos, o nosso investimento maior não é aqui. Cadê sua riqueza? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós cheiramos o que? Morte para aquelas pessoas que estão perecendo, nós fedemos. Nós não temos cheiro de vida, nós temos cheiro de morte. Hoje eu estava compartilhando com o Thaís algo que Deus estava ministrando esses dias no meu coração sobre o mundo. Não devemos amar este mundo, nem o que há neste mundo. Quem ama este mundo, o amor do Pai, não está nele. E aqui vamos continuar, está escrito aqui: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Agora vamos ver aqui 2 Coríntios 1:6. Não falaram que ser cristão é você ser isento de perseguições, de lutas. Eu estou vendo aqui o apóstolo Paulo só falando coisas, gente. E se você continuar, nós podemos continuar aqui, falando dos outros apóstolos, a luta de cada um deles.
E aqui continua dizendo assim, ó, 1 Coríntios 1, versículo 6. Não, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança. Eu gosto quando o pastor Ala fala sobre essa palavra perseverança. Sabe por que essa palavra perseverança? Ela quer dizer assim, sabe aquela hora que você quer parar, que você não encontra força nenhuma dentro de você para continuar, mas você continua. Vocês já viram aqueles corredores de maratona, quando eles estão chegando, que muitos deles começam a ficar assim, ó, eles perdem toda a força, os movimentos, mas eles chegam. E na linha de chegada, muitos deles, propositalmente, naquela linha de chegada, eles desabam, porque eles superaram todo o trajeto. Esse é o significado da palavra perseverança. Mesmo diante de ataques, talvez muitos de nós que estamos aqui hoje, sofremos perseguições. Por que você sofre perseguições? Porque você é ruim, porque você pecou, porque você falhou? Eu acredito que muitas das perseguições é porque você está querendo seguir a Deus. É porque você quer fazer a vontade de Deus. Não é porque Deus está enviando essas coisas para você, muito pelo contrário. Ele quer te tirar diante dessas coisas. Mas quem quer te parar? O diabo. E aqui continua dizendo assim, ó. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Eu gosto muito daquele texto lá de João, 1 de João, que fala que aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne, esse é do anticristo. Porque Jesus veio em carne, ele passou pelas mesmas coisas que eu e você estamos passando aqui. E ele superou todas essas coisas. E ele, sendo Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Tudo quanto Jesus vivenciou aqui, ele vivenciou como homem, como eu e você. Ah, Jesus venceu porque Jesus era Jesus. Você também pode vencer. Jesus tinha a mesma coisa que eu e você temos. Nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar. A fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Não tinha nem passado, né? Ele colocou passando, estamos ainda enfrentando. E aqui ele colocou, e a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos, e de igual forma o sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais. Olha aqui para mim, o apóstolo Paulo está falando que ele não queria que aqueles irmãos desconhecessem, não tivesse consciência do que ele enfrentava. Sabe por quê?
porque quando eles estivessem enfrentando aquilo, eles pudessem entender, não, o apóstolo Paulo também enfrentou, e ele venceu. Foi isso que Jesus deixou para nós. Ele falou que no mundo nós passaríamos por quê? Por aflições. Mas ele falou, olha, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos em um corpo, em um vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro nós temos o quê? Algo poderoso, a excelência, o poder de Deus, dentro desse vaso de barro, que cabelo está caindo, que nós estamos envelhecendo, os nossos corpos físicos estão envelhecendo, porém o nosso interior, ele está crescendo e se renovando todos os dias, está mais forte, está mais forte, está mais forte. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima do que nós podíamos suportar com a nossa força. Foi muito acima, muito mais. Deu vontade de adorar a Deus. Vamos adorar um pouquinho? Te adoramos, Jesus. Te adoramos por aquilo que o Senhor é para nós. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para mim, Pai. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não posso nada. Te glorifico, Pai. Te magnifico, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Se o apóstolo Paulo, que nós temos conhecimento de que era um homem forte em Deus, em determinados momentos da caminhada dele, ele perdeu a esperança de continuar vivo. Mas uma das coisas que ele dizia aqui, que ele continuava. Olha o que continua dizendo aqui. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Sabe aquela hora que você não tem esperança? Não coloque a confiança em você. Não coloque a confiança no seu braço. Não coloque a confiança nas suas habilidades. E é o que ele diz aqui. Naquela hora que eu não tinha esperança alguma, eu não quis colocar a confiança em mim mesmo. Só tinha alguém que eu podia confiar. Só tinha alguém que eu podia continuar confiando. É nele. E a prova da nossa confiança para com Ele é você manter o seu relacionamento com Ele. É você entrar para dentro daquele quarto e se aquietar para que você receba instrução. É você continuar ouvindo o que Ele quer que você faça, não ouvindo o que você quer que você faça. E aqui continua dizendo assim, ó.
acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscitou os mortos. E Ele nos livrou e seguirá nos livrando. Diga assim: Ele já me livrou e seguirá me livrando de tão horríveis perigos. Amém. O apóstolo Paulo diz assim: e Ele nos livrou, seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé e continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos sejam oferecidas ações de graça a nosso respeito. Agora eu queria, para finalizar, Efésios 1. Gente, diante de tantas coisas que acontecem aqui, diante de tantas lutas, qual a garantia que eu e você temos? A garantia que eu e você temos é o Espírito Santo como nosso ajudador, como nosso mestre. Sabe aquelas horas onde você não sabe para onde ir, onde você não sabe o que fazer, onde você não sabe para quem recorrer, onde você não sabe nem mais o que fazer? Saiba que você não está só. Saiba que dentro de você existe um tesouro nesse vaso de barro. Todas as direções que nós precisamos está dentro de nós. E porque nós cremos, nós continuaremos falando. Falando o quê? O que você está vendo? O que você está vendo muitas vezes é morte, é doenças batendo na sua casa, é confusão, é brigas, é contendas. Não, não é isso que nós vamos falar. Eu criei, por isso eu falei o que a palavra de Deus estabeleceu para mim. Nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. E todos nós, em alguns momentos, seremos testados. E se você, em algum teste, você se sucumbiu, levanta. Vai vir outros. E vocês precisam estar preparados para resistir ao diabo. Falar o que a palavra de Deus diz. Eu sou curado, eu sou sarado. Jesus é a paz da minha casa. Jesus é a paz da minha família. Jesus é a minha paz. Jesus é a minha força. Sabe aquelas horas que você não acha força nenhuma lá dentro de você para continuar? Para perseguir, para perseverar? Aquela hora que parece que praticamente todo o seu físico, toda a sua força já não tem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vai vir o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós temos uma garantia de que eu e você vamos atravessar esses dias difíceis. A garantia que eu tenho, a garantia que você tem é o Espírito Santo morando dentro de você. Se você tiver essa consciência de que Ele está dentro de você, você não vai mais mentir,
Você não vai mais falar determinadas coisas que você falaria. Porque essa presença do Espírito Santo, essa presença do próprio Jesus, ela vai trazer para dentro de nós o temor. Não, não vou fazer isso. Não vou me comportar assim. 1 Efésios 1, versículo 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Você sabe o que é o penhor? É um depósito que é feito até que conclua todo aquele negócio. Por isso que Jesus falou: é preciso que eu vá, deixa eu ir, é preciso que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, não virá o outro. Ele estava falando dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que agora mora dentro de você, habita dentro de você, te encoraja naquelas horas de desânimo, naquelas horas que você se sente derrotado, fracassado. Ele está lá para te encorajar. Vamos embora, filho. Eu estou aqui com você. Você não está só. Eu quero continuar caminhando com você. Olha, eu ouvi algo uma vez que marcou muito a minha vida. Alguém falou assim, que um dia Deus falou para ele: olha, filho, eu nunca vou te deixar, mas o meu temor é de que você me deixe. Deus nunca vai deixar nenhum de nós. O que pode acontecer é que eu e você possamos deixar Ele, só isso. Só isso. Ah, Deus me deixou. Nunca. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Mas o que pode acontecer é que qualquer homem pode deixar a Deus. A palavra de Deus diz que se nós nos achegarmos a Ele, Ele vai vir até cada um de nós. Versículo 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Agora Efésios de novo. Deixa eu ver. Não, 2 Coríntios de novo, só para finalizar, agora é o último mesmo. 2 Coríntios. Segundo Coríntios 5.
Ora, foi Deus mesmo, capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo diz aqui, depois de tantas coisas que ele falou, que ele enfrentou, é que ele diz aqui no capítulo 5, versículo 5, ele fala assim: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre, diga assim: eu ando sempre confiante. Amém? Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes neste corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. E concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Amém? E você acha que está ruim? Você tem o Espírito Santo. Amém? Maior é aquele que está em nós do que qualquer ataque ou qualquer coisa que esteja neste mundo. Vamos abaixar nossas cabeças. Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque nós não estamos só. O Senhor nos deu o Espírito Santo, a garantia para que nós possamos vencer os dias difíceis. Te agradecemos, Pai, porque nós temos a força de Deus disponível para cada um de nós. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Mesmo nas horas difíceis, nós temos a força do Senhor. Nós não nos apoiamos na nossa própria força, mas nós nos rendemos ao Teu poder. Nós confiamos plenamente no Senhor. Nós recusamos nos estribar em o nosso próprio entendimento. Reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, e é o Senhor quem endireitará todas as nossas veredas. Te adoramos, Pai. Te damos a honra, te damos a glória. Nós não estamos só. Te adoramos, Pai. Amém.